Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para todos os rosinhos aí dessa nação maravilhosa, tá bom? Ó, bom dia. Bom dia, meninas. A dica hoje, entendeu? Tá assim um pouquinho assim no Poço de Jacó, que eu fiquei pensando, por que muita gente vive fazendo campanhas, mas campanha e sempre a mesma pessoa, busca e nunca acha? Eu fiquei pensando, eu acho que é porque estavam buscando no Poço de Jacó e na Aliança da Graça, né? Eu acho que é isso. Porque Jesus falou assim, né? Falou para aquela mulher lá, entendeu? No poço. Ela falou, se beberes dessa água, você vai continuar a ter sede. Mas se beber da água que eu te der, você jamais terá sede. Entendeu? Eu acho que tem ligação com João 8,32. Conhecereis a verdade me libertará. Será que é por isso que ninguém liberta o tempo todo? Entendeu? Busca, não liberta. Conhece, nunca liberta. Entendeu? Porque estão buscando, estão conhecendo lá o Poço de Jacó. Estão em Abraão, Melquisedeque, Sansão. Deu Moisés. Que problema, hein? E o fundamento lá em 1 Coríntios 3,11. Entendeu? Eu acho que é isso, entendeu? Vamos buscar na fonte certa, menino. Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo. E Mateus 11,13, a dica hoje, entendeu? Os profetas profetizou até João. Ou não profetizou até João? Será que a palavra está errada? Entendeu? Presta atenção. Então quem vive de atos proféticos é anticristo, né? Porque Cristo, né? Hebreus 1, entendeu? No passado, entendeu? Deus falou pelos profetas no passado, depois foi para Jesus, agora é pela iluminação do Espírito Santo que fala sobre a revelação que foi o Jesus, entendeu? João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá entendendo, menina? Tá entendendo mesmo? Então é isso. Vamos buscar na fonte certa que a gente se liberta. Entendeu? Oséias 4,6. O povo sofre que falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, tá ensinando errado. Tá mostrando o poço errado. Tá mostrando o poço lá de Abraão. Entendeu? O poço, o fundamento é Cristo. Nós já vivemos em novidade de vida, né? Novo vivo caminho, entendeu? Presta atenção, hein? Paz! Depois que eu encasquei até João 8,32 na minha cabeça, não teve jeito, né? Conhecereis verdade me libertará. Eu tenho que conhecer essa verdade, menino, porque para poder libertar. Como vejo muita gente o tempo todo, vem cá na frente libertar. Vai, quando semana que vem, vai cá na frente libertar. Nunca liberta. Eu vejo também pessoas, entendeu? Fica assim, 20 anos assim na EBD, entendeu? Assim, anota, estudo, nunca passa de ano. Eu falei assim, não, eu tenho que fazer a diferença, né? Aí eu anoto, entendeu? Na EBD, na EB, eu anoto assim, eu sempre gostei, meu hobby é estudar a Bíblia. Eu gostava de procurar, assim, entendeu? Assim, porque eu tenho que entender, pô, liberta, se a gente não entender a verdade, nunca liberta, de ficar só o tempo todo em ritual, entendeu? Em coisa assim de judeu, entendeu? De fariseu. E a gente acaba ficando para trás, entendeu? Então vamos pesquisar, gente, vamos conhecer a verdade. Afinal, o véu na cruz foi rasgado de alto a baixo, foi? Foi ou não foi? Menina? Colossenses 1,13, 14 diz o seguinte, foi assim, e Jesus, assim, claro, foi um judeu, não, nós não, mas se transportou das trevas, né, ignorância para o reino do seu amor. Transportou ou não transportou? Efésios 2,8, né? Efésios 2,8. É pela graça que sois salvo. Sois salvo ou ainda vai salvar? Ainda vai vir salvar. Sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vocês, entendeu? Nem de mim, é dom de Deus. Entendeu? A gente tem que entender o verbo para poder a gente poder entender o contexto da história, entendeu? Porque texto
sem contexto é pretexto para a gente não entender bolufa. O que nos interessa é a palavra, né, da cruz, é a mensagem da cruz, né? Porque Jesus já cumpriu João 3,16. Então nós que cremos, né, o que diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, né? O que é que se perde? Esses que querem viver de palavra de antes da cruz, né? Palavra das Escrituras, antes do Messias. Mas o verbo já se fez carne e habitou entre nós, está lá em João 1,14, já teve a revelação, né? E foi nos dada a luz através do quê? Do novo e vivo caminho, que é, né, a palavra apostólica, que vem de Paulo, né, das boas novas. As boas novas não estão, né, em Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali são o quê? A biologia, né, de Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Então, é a continuação das Escrituras, da história. Mas nós temos que nos atentar para a palavra, né, já consumada. Pois está escrito, destruirei a sabedoria que dos sábios e aniquilarei a inteligência, o quê? Dos entendidos. Então nós temos que nos atentar o quê? Para a mensagem da cruz. Da cruz para cá é que nos interessa. Não adianta a gente se basear como uma estrutura, como um alicerce, Abraão, né, Sansão, Melquisedeque, Malaquias e os profetas, né? Porque Hebreus 1, versículo 1, está dizendo que no passado Deus falou com o mundo, né, através dos profetas, mas falou depois por Jesus, né, o profeta, e nos fala agora para a iluminação, porque nós somos luz, porque somos ligados ao luzeiro, né? Nós somos ramos ligados à videira. Então, nós temos que nos atentar para a mensagem da cruz, pós-cruz. O resto é contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a gente não entender bolufa. Aqui diz que a sabedoria humana é sem valor, então não importa, você não vai se exaltar, né? Aquele que se glorie-se no Senhor, não é assim a palavra? Então não vai se gloriar, eu aprendi com fulano é o ciclano, fulano que é a bambambam, não sei o que, não. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se o que astuto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha o que os sábios, o que na sua própria astúcia, né? O homem gosta muito de estratégia, né? De estratégia. E que outra vez o Senhor conhece o que? Os pensamentos dos sábios, que são o que? Pensamentos que? Vãos. Eu só estou lendo a palavra, né? Porque o meu hobby é ler a palavra. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, né? O véu foi rasgado ou não foi rasgado? Precisamos de quê? De intercessor. Precisamos ter fé para poder, entendeu? Olhar para o alto de onde nos vê o socorro, entendeu? Então, os pregadores responsáveis, né, a Deus, né? E nós somos de Cristo. O fim da lei é Cristo. Nós vivemos Cristo, nós vivemos em novidade de vida. Ou não? Se vivemos por doutrina dos escritos de antes de Jesus, vivemos uma palavra anticristo. Presta atenção, hein? O que nos importa é ser iluminado aqui pelo Espírito Santo. A verdadeira sabedoria, o ensino que é do Espírito Santo. Verdade? Entretanto, expomos o que? Sabedoria entre que? Os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem ao que? A dos poderosos, né? Desta época, que se reduzem o que? A nada. Porque nós, mais profeta, nós somos iluminados, nós somos ramos ou não somos? Nós somos ligados à videira verdadeira. Nós somos luz, né? Nós somos luz. Lembre-se de Mateus 7, 22.
Aqueles que fizeram maravilhas não são liderados, são líderes. E Jesus disse no versículo 23, não vos conheçam, entendeu? Porque não aprendemos com homens, o que mais falamos a sabedoria de Deus em mistério, né? Aquele fantasma de Pedro quando viu Jesus, é fantasma, entendeu? Entendeu nada, entendeu? Né? Então, mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou desde o que? A eternidade, para a nossa glória. A sabedoria, né? A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século, né? Principados destes séculos, conheceu, né? Porque se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado, né, o Senhor da glória. E não conheceram mesmo, e não conhecem até hoje. Aquele Moisés, Melquisedeque, Abraão, Sansão, Malaquias, entendeu? Não se espelhem, né? Em Israel, dizendo que Israel é espiritual, porque não? Você é a igreja, entendeu? Espiritual. Igreja espiritual, você não é a Israel, entendeu? Israel espiritual, entendeu? Que o centro era Jerusalém, que foi destruído, que Jesus profetizou em Mateus 24, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Corrupção geral de Israel, presta atenção, você se orgulha de ser Israel, fica palavra de Israel, palavra de, entendeu? Cultura de Israel. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há o quê? Verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Aqui diz a profecia, né? Profeta Isaías 61, e diz que o que é as boas novas da salvação? Naquele tempo, 700 anos de Jesus na terra, entendeu? Porque profecia é isso, né? Adivinhar CPF, adivinhar número disso, número daquilo. É uma palavra dita antes do acontecimento entendeu? E vem acontecer, uma profecia. Então isso é. Então os profetas só profetizou até João, entendeu? O que passa disso hoje é anátema. Então, aqui, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? 700 anos a profecia. Esse mim aqui é Jesus, aquele que viria, o Messias. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, novidade de vida. Aos o quê? Aos quebrantados, né? Enviou-me a curar quebrantados de coração e a proclamar o que é a libertação, né? Mas o homem, ele não proclama a libertação, ele cativa, né? Então é a proclamar a libertação aos cativos e a pôr o que? Em liberdade. Então, se Cristo te libertou, você é livre. E a pôr em liberdade os algemados, né? E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Não adianta falar que está na graça, entendeu? E viver a lei, entendeu? E apregoar o ano aceitável. Jesus classificou essa classe lá no livro de Mateus, né? Mateus 23, 23 e em todos mais outros textos de hipócritas. Fala, mas não vive, entendeu? E apregoar, porque querem ser Senhor. Por que não vivem em Cristo? Porque vivendo Cristo, Cristo é o cabeça, né? Então todo o resto teria que ser o corpo. Como é que esse Cristo vai viver em corpo desconectado, se o resto é tudo um corpo dividido? A religiosidade é um corpo dividido, é a minha, é a sua. Se você está aqui, eu sou você é isso, é aquilo. Ou se você for embora, você não é mais meu amigo, entendeu? Então é uma divisão. Então o corpo tem que ser uma unidade, né? Tá lá em Efésios 4:16, o corpo atado. Mas de verdade, né? De fingimento, não. Então sabemos que não é assim. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança.
Então, o que esse Messias Jesus vinha anunciar também? O que? O dia da vingança. Foi o quê? Esse dia da vingança aqui, né? Foi no ano 70 depois de descer. Então, vamos ver o dia da vingança. Jesus de Nazaré, ele proclamou lá em Mateus, né? 24, versículo 34, ali naquela geração, ali iria acontecer o dia da vingança, né? Do qual foi profetizado por Isaías, né? O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto. Então é desse jeito, gente, vamos prestar atenção. Atos 22, né? Aqui, ó, Paulo, ele viu o quê? Ele viu uma luz. Ele não viu ninguém de carne, viu uma luz. Daí ele disse: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o quê? O Nazareno, a quem tu persegues. Então, esta luz era o Jesus de Nazareno. O que o povo ainda está esperando? Se ele falou, onde tiver 2 ou 3 mais, meu nome estarei. Eis que eu estou convosco todos os dias. Entendeu? Não acredito que ele voltou. Não acredito até hoje. Por que, Jesus? Que não acreditam? Gálatas. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens, né? Com ritual, tradição, costume, cultura, né? Se agradasse ainda a homens, se eu me preocupar em agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. A lei não pode invalidar a promessa. A promessa o que foi? João 3,16. Jesus já veio, ele já nos deu vida e vida em abundância, vida eterna. Então esta lei, a lei não pode invalidar. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja o que meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, né? Ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, não adianta. A aliança de Deus, a aliança eterna, a aliança da graça, é uma aliança eterna estabelecida na cruz, né? Uma instituição nascida na cruz. O véu foi rasgado. Então, esta aliança nós não renovamos, nós não aceitamos, né? A gente apenas cremos. Se nós temos fé, estamos nela. Se não cremos, não estamos. Amém? O justo viverá o quê? Por fé. É por ritual? É por estratégia? É por isso, por aquilo, outro? É pela sabedoria humana? Não, é pela fé. E fé em quem? Em Cristo. Romanos 10,4, fim da lei é Cristo. Não é por sacrifício, não é porque fazer isso, ou pagar aquilo, ou por obras, né? Não é por obras humanas, né? A obra de Deus, né? É o que? É o compartilhamento do amor, né? Tá lá em Tiago 1, 26, 27. A religião de Deus é o cuidar, né? Um dos outros. Cuidar do necessitado. Então, o justo vive o quê? Da fé. Então, se você disser que tem fé, mas não tem obras, a obra é de Deus, não é obra mundana. Aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Se você viver por a lei, você vai pagar pela lei, entendeu? É Gálatas 6,7, né? Aquilo que a gente planta, a gente paga. Se você vive pelo poço de Jacó, você vai dar conta pelo poço de Jacó. Mas se viver pelo poço de Cristo Jesus, entendeu? Desta água você jamais terá sede, você se liberta. Maldito todo aquele que for o quê? Pendurado em madeiro, né? Para que a bênção de Abraão chegasse o quê? Aos gentios, não é aos judeus, né? É o povo em Jesus Cristo. Então a bênção chegou por Jesus Cristo, não foi por sacrifício, não foi por a cultura dos judeus, não foi pela cultura de Israel, entendeu?
Não foi. Então, é pela fé, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Então, foi pela cruz, a fim de que recebêssemos o que? Pela fé. Não é pelo sacrifício, não é por campanha, não é por obras, não é por isso, não é por aquilo, entendeu? Não é por você subir aqui, subir ali, não é por você fazer isso, fazer aquilo outro. Não, entendeu? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito que é prometido. Então, em Cristo já temos vida e vida eterna, vida e abundância. Amém? Mesmo que venha de blá blá blá, pregar uma outra doutrina, né, para você em cima de Abraão, Sansão, Moisés, Melquisedeque, Malaquias, não importa. Tu, porém, filho meu, fortifique-te na graça, na aliança da graça, que está o que? Em Cristo Jesus. É Romanos 10:4. O fim da lei é Cristo. Entendeu? Os profetas só profetizou até João. Então, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, né? Aleluia, glória a Deus, presta atenção, hein? Então, prestam atenção. Então, mesmo que a doutrina chegue até você sobre Abraão, Sansão, Melquisedeque, Malaquias, não importa. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O fim da lei é Cristo, Romanos 10:4. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, né? Isso mesmo o que transmite a homens fiéis, né? Aquele que vai falar que está na graça e vai ensinar a palavra da graça. Vai ensinar as escrituras sim, mas como contexto, né? Como história, como ela é real é. História de um povo, história de Israel, história daquele do qual Jesus veio para eles, que é Israel, né? Está lá em Mateus 15:24, Mateus 10:5. Então falam para eles, os homens fiéis e também idôneos para instruir, né, a outros. Participa o quê? Participa dos meus sofrimentos, disse Paulo. Porque o homem ele não quer ouvir, né? Os sentimentos, né? Os sentimentos, o quê? No combate da fé. Quando falamos de fidelidade, né? Só pensamos em quê? Sobre dinheiro. Mas a fidelidade é sobre a palavra, o zelo da pregação, do ensino, né? Então, conjuro-te perante Deus, né? Eu te rogo, perante Deus e Cristo, não Jesus de Nazaré, não as Escrituras, nem Malaquias, nem Melquisedeque, né? Que há de julgar vivos e mortos. Aqui ainda não tinha vindo o ano 70 depois de Jesus. Pela sua o quê? Manifestação e pelo seu prega a palavra, né? Insista, quer eles corrigem, quer eles repreenda, quer eles ignorem, entendeu? Faça beicinho, não importa, a gente tem que pregar a palavra, pois haverá tempo, né? Estamos nesse tempo que não suportarão. Nossa, a gente fala da aliança da graça, eles olham pra gente com cara de nojo, como se eles estivessem ensinando outra doutrina, outra coisa, porque eles querem viver o poço de Jacó, querem viver Melquisedeque, que é tipo de Cristo. Eles não conseguem chegar a Romanos 10:4, a Cristo, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E o corpo religioso é um corpo desconectado, né? Por isso eles não aceitam um cabeça para vários corpos, né? Por um corpo dividido. Então, pois, né? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então vivem de vã doutrina, mas eles vão se recusar a dar ouvidos. Mas não importa, a gente tem que continuar falando e vamos falar, né? Vamos falar, mas não autoajuda, não falar coisas de nós mesmos, né? Porque não temos nada para oferecer, mas ler a palavra que já foi revelada, né? A palavra já foi revelada, né? O verbo já se fez carne e habitou no mundo, já foi, se revelou. Então João
Hebreus 1:1 diz que no passado Deus falou pelos profetas, depois falou por Jesus, hoje nos ilumina através do Espírito Santo. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, né? Então não vamos aí botar vinho novo em vasilhame velho, ficar tapando o sol com a peneira, não. Entendeu? O vinho novo é novidade de vida. Então tem que ser em vasilhame novo mesmo, né? Então temos que viver na aliança da graça, porque esta foi a aliança eterna, proposta, né? Pela cruz, na cruz. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então é a opção de ser fiel e de ser adultério. O apóstolo Paulo prevê o seu martírio, né? E então é assim todo aquele que traz a palavra do novo e vivo caminho. Vamos viver Cristo, não viver a lei que foi dada para os levíticos, né? Do sacerdócio levítico. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, né, há também o que? Mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, né, na qual ninguém prestou serviço, né, no altar. O altar agora é Cristo, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento, né? Então, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, se segundo que a ordem de Melquisedeque? Por quê? E que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Porque se teve necessidade de vir outro, esse aqui era tipo de Cristo, né? Era sombra, estava apontando para o verdadeiro, né? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mas se vocês querem viver no poço de Jacó, vocês vão só buscar, mas nunca vão encontrar. Vão bater e a porta não vai se abrir. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Quem é o homem para renovar ou aceitar? O sacerdócio levítico teve fim, né? Mas o de Cristo é eterno. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.